Vamos para a palavra que está em Isaías capítulo 35. A grandeza e glória do reino do Messias. Eu abro nosso entendimento e que possamos ser alcançados pela palavra de Deus e recebermos a nossa vitória, a nossa libertação. Isaías 35, a grandeza e glória do reino do Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão. Quando Jesus está na nossa vida, gente, o que acontece? Nós passamos por deserto. Nós passamos por lugares secos, mas o que acontece? A gente se alegra. Com Jesus na nossa vida, gente, a gente passa por luta, dificuldade. Olha o que ele está dizendo, a grandeza e a glória do reino do Messias. Então Jesus, ele reina na tua vida, ele reina na minha vida. Passamos por luta, dificuldade, deserto, entramos na cova, entramos na fornalha, louvado seja Deus, passamos por situações na nossa vida, mas o Senhor, ele está conosco para nos dar a vitória e para nos alegrar. Então ele pega aqui, o que ele fala? O deserto e os lugares secos se alegrarão. Então quem tem Jesus na sua vida passa por lugar seco, passa por deserto, mas tem vitória. Tem alegria, tem mantimento, tem consolo, tem libertação, tem salvação, tem cura, tem restauração de casamento, tem restauração de família, tem avivamento, tem renovo, tem edificação de vida, tem portas abertas. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco, está na nossa vida. E aonde Ele está, alguma coisa acontece. Aonde está, aonde Ele está, louvado seja Deus, tem mantimento, tem saúde, tem libertação, tem salvação, tem restauração, tem vitória, tem cura. Aonde Ele está, louvado seja Deus, há consolo, louvado a vida e vida com abundância. E ele fala, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Oh, que maravilha, gente. Oh, tá entendendo, gente? Jesus na nossa vida, nós passamos por lutas e dificuldades, mas nós iremos florescer. Você não vai viver nessa vida que você está, nessa vida de amargura, de lamentações, todo o tempo pedindo oração. Oração, ai irmã, ore por mim, que eu tô com problema no relacionamento, que eu tô doente, que eu tô com problema no financeiro. Todos nós passamos por isso, mas Jesus está na nossa vida, nós iremos florescer, nós iremos ter vitória. Louvado seja, viremos ter mudança de vida. É isso que muitas pessoas não entendem. Louvado seja Deus, que você entrega a sua vida para Jesus, você passa por essa dificuldade, mas Jesus vai te dar a vitória. Jesus vai abrir a porta, Jesus vai te curar, Jesus vai te salvar, Jesus vai responder as tuas orações, Jesus vai te libertar, Jesus vai libertar a tua família. Só que agora, gente, a obra é em você. Só que muitas das vezes você quer a obra que seja feita na tua família, mas a obra primeiro é em você. Louvado seja Deus, quem está precisando de ajuda é você, quem está precisando florescer é você, quem está precisando de fé é você, quem está precisando de ser luz é você, quem está precisando de salvação agora no momento é você. Por quê? Porque através de você, você vai alcançar a tua família, através de você tu alcança o teu esposo, através de você Deus vai alcançar a tua esposa, através de você Deus vai alcançar os teus filhos. Então Deus, ele está aqui trazendo você para a live, porque na verdade a obra é você. Quem às vezes não é meu irmão que está precisando, minha mãe que está precisando, é o meu esposo que está precisando, mas na verdade quem foi que Deus trouxe para a live? Foi você. Quem está precisando é você. Quem Deus quer abençoar primeiro é você. Quem Deus quer dar o milagre é para você. E todos vão ver quem é o Deus que te trouxe aqui. Todos vão ver quem é o Deus que está na tua vida. Todos vão ver, louvado seja Deus, que Deus é na tua vida. Porque as pessoas chegam, entram na live pedindo pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelo seu irmão, não sei por quem, e pede por tudo quanto é da sua família, mas na verdade quem está precisando é você. Quem está precisando aumentar a tua fé é você. Quem está precisando de libertação é você. Quem está precisando ser levantado por Deus é você. Quem está precisando florescer é você, porque a tua família vai ver. A tua família vai ver a diferença na tua vida. A tua família vai ver que Deus é contigo abrindo porta, que Deus é contigo fazendo florescer, louvado seja Deus. Então não te preocupa.
Não te preocupa com a tua família, porque Deus está fazendo a obra em você. É você que entra na live toda madrugada para escutar a palavra. É você que entra na live toda madrugada para pedir para a tua família. Mas na verdade, é tudo que você está vivendo é porque Deus está te trazendo para a presença dele. É porque Deus está te trazendo para ouvir a palavra. É porque Deus está te trazendo, louvado seja Deus, para que ele faça você florescer. Então ele vai e continua aqui. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo estarão. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Aquele que está em Cristo verá a glória do Senhor. Aqueles que está em Cristo, aquele que deu a vida para o Senhor Jesus, aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que crê em Jesus, ele vai viver essas bênçãos. Não só no céu não, gente, aqui na terra também. Aqui na terra, louvado seja Deus, iremos viver bênção. Aqui na terra iremos colher o que plantamos. Aqui na terra iremos colher aquilo que o Senhor está falando, as promessas de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele está falando aqui, louvado seja Deus, você está passando por tudo isso, mas o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Você está plantando, mas você vai colher. Ei, você vai colher assim na terra como no céu. A nossa colheita começa aqui na terra, gente. Aqui na terra você começa a ver as maravilhas de Deus. É aqui na terra, gente, que é materializado os milagres. É aqui na terra, gente, que se cumpre a promessa de Deus, que se cumpre a palavra de Deus. Porque no céu, gente, louvado seja Deus, tu não vai precisar de casa, tu não vai precisar trabalhar, tu não vai precisar de cura. É aqui na terra que nós precisamos florescer, porque louvado seja Deus, gente, louvado seja Deus, tu não vai precisar de casa, tu não vai precisar trabalhar, tu não vai precisar de cura. É aqui na terra que nós precisamos florescer, porque louvado seja Deus, engrandecido. No céu ninguém vai chorar, no céu ninguém vai orar, no céu ninguém vai precisar pagar dívidas, no céu ninguém vai precisar do que nós precisamos aqui na terra. Então é aqui na terra que se cumpre as promessas de Deus, que se cumpre, louvado seja Deus, as curas, os milagres, a prosperidade, para que você não falte o teu mantimento no teu celeiro. Louvado seja Deus, engrandecido, tá entendendo? Então tem bênçãos que sendo derramadas na nossa vida, aqui na terra. Não perca a tua fé, não perca a tua fé, porque tem promessas de Deus para acontecer aqui na tua vida, aqui na terra. Louvado seja Deus, tem pessoas perdendo sua fé, tem pessoas perdendo a esperança. Ah, Senhor, eu não vou viver essa promessa. Ah, Senhor, eu não vou alcançar essa promessa. Por quê? Por que você não vai alcançar? Você não tem vida? Se você tem vida, você vai alcançar a promessa. Ele vai e continua, né? Olha só, ele vai e continua: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Então, a palavra de Deus, a oração, nós estamos aqui para quê? Eu falo nós porque eu estou falando por todos aqueles que trabalham, levando o evangelho, orando por vidas, não pelos falsos profetas, que estão aqui somente para roubar as ovelhas, para tirar das ovelhas, para se aproveitar da dor das ovelhas, né? Eu não estou falando por eles, eu estou falando pelo que nós que temos um compromisso com a palavra de Deus, com as almas. Nós estamos aqui para quê? Para confortar pessoas que estão fracas, pessoas que estão com as mãos fracas, pessoas que precisam ser fortalecidas. E aqui o Senhor pega e fala: confortai. Tá entendendo? Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Tem pessoas que estão nessas condições, mas nós levamos o evangelho, oramos por vidas, para quê? Para que haja esse conforto na tua vida, para que haja esse fortalecimento na tua vida através da palavra de Deus, e para que você volte para Jesus
Eu acredito que Deus, nós estamos orando, nós estamos pregando e a alma volta de todo o coração, sem precisar apelo. Está ouvindo a oração, está ouvindo a palavra, Deus está trabalhando e aquela alma volta, se entrega. Eu quero voltar para Jesus. Oh, que maravilha! É uma volta de todo o coração, de toda entrega, porque a palavra trabalhou, porque a oração trabalhou, não aquele apelo. Quem quer Jesus? Parece assim, eu estou oferecendo Jesus, quem é que vai querer? Não, não é assim não, gente. Você tem que sentir no seu coração que você precisa de mudança, que você precisa desse consolo, que você precisa desse Jesus que te salva. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui ele vai e continua. Dizei aos turbados de corações. Dizei aos turbados de coração. Esforçai-vos. Dizei aos turbados de coração. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Não tem mais. Não tem mais, gente. Não tem mais. Ele diz mais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. O que foi que ele fez aqui? Ele resgatou uma alma. O que foi que ele fez aqui? Ele fez a Tainá voltar para ele, somente ouvindo a oração e somente ouvindo a pregação, ouvindo a palavra. Olha só, e ele está dizendo, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos. Você tem que se esforçar para sair dos lugares errados. Você tem que se esforçar para voltar para Jesus. Você tem que se esforçar para andar no caminho da verdade e da vida. Você tem que se esforçar para acordar na madrugada e orar. Você tem que se esforçar para ler a palavra. Você tem que se esforçar para largar o pecado. Ele está dizendo, esforçai-vos. Não temais, que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então, que ele virá com vingança, ele irá com vingança sobre os nossos inimigos, mas para nós ele virá com recompensa, ele virá com salvação, louvado seja Deus. Ele virá com salvação para nossas vidas, louvado seja Deus. Ele irá nos salvar dos nossos inimigos, inimigos espirituais, inimigos materiais. O Senhor é aquele que nos salva. Ele diz para nós nos esforçarmos, porque ele virá e nos salvará. E o que vai acontecer? Então os olhos dos cegos serão abertos. Serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Que tipo de cego, gente? São os cegos para quê? Cegos para Cristo. São pessoas que não enxergam Cristo, são pessoas que não enxergam o caminho da verdade e da vida. São pessoas que só enxergam o mundo. Os seus olhos é para o mundo, é para a vaidade, é para os seus prazeres, é para as suas luxúrias. Os seus olhos estão abertos só para as conquistas do mundo e são cegos para Deus, são cegos para o reino de Deus, são cegos para a salvação, são cegos para Cristo. Louvado seja Deus. E ele está dizendo aqui que ele vai salvar essas pessoas, que ele vai fazer? Ele vai abrir os olhos desses cegos, como ele abriu os olhos da Tainã que voltou para Jesus agora. Ela estava cega, alguma coisa fez ela ser cega e sair da presença de Deus, mas o Senhor veio aqui abrir os olhos da Tainã e vai abrir os olhos de mais pessoas aqui, e vai abrir os olhos de mais pessoas aqui que estão cegos. Louvado seja Deus, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio nessa palavra que o Senhor está dando para mim e para você. Os cegos serão abertos. Os olhos dos cegos serão abertos. O Senhor abre os olhos desses que estão cegos aqui na live, dentro da live, fora da live. Pessoas que estão, meu Deus, que estão em cultos de live, que estão no culto no templo, mas estão cegos. Mas o Senhor, Pai, é Deus para abrir os olhos dos cegos através do teu Filho Jesus, através do reino do Messias. Meu Deus, que olhos sejam abertos pelo poder da tua santa palavra, que abre os olhos dos cegos. E fala mais o quê? Serão abertos os ouvidos dos surdos.
se abrirão, gente, através de Jesus Cristo, o ouvido dos surdos. Que tipo de surdo? Aquele que não quer ouvir a palavra de Deus, aquele que não quer ouvir os ensinamentos de Deus, aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, estão dentro do templo, mas não dão ouvido à palavra de Deus, e por não dar ouvido à palavra de Deus, não são salvos, não são libertos, não saem das trevas, não saem da escuridão, não conseguem orar, não conseguem caminhar, não consegue pregar, não consegue fazer a obra de Deus. Por quê? Porque são surdos e não dão ouvidos. Mas o Senhor está abrindo os ouvidos dos surdos. Você hoje vai para o templo? Se hoje você vai para o templo de Deus, para a congregação, hoje os teus ouvidos vai estar atento à pregação. Nada vai tirar a tua atenção, nada vai tampar os teus ouvidos para a voz de Deus que vai falar através do teu pastor lá na congregação. Louvado seja Deus, engrandecido, porque tem pessoas que estavam cegas, tem pessoas que estavam surdas, mas o Senhor Jesus Cristo veio para curar os cegos, para curar os surdos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Por águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Olha que maravilha. A terra seca, presta atenção nessa profecia. A palavra de Deus é uma profecia para nós. Você tem que entender que na hora da palavra, Deus está profetizando para a nossa vida. Preste bem atenção, essa mensagem aqui é muito profética, gente, muito profética. Que é a grandeza e glória do reino do Messias. Agora preste atenção aqui o que ele fala. E a terra seca se transformará em tanques. Tem pessoas aqui que teu coração está seco. E o Senhor está dizendo para você que ele se transformará em tanques. Gente, isso é maravilhoso. Isso é uma profecia para a tua vida. E a terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de águas. Que água é essa, irmã? A palavra de Deus. O teu coração vai estar seco, o teu coração não tem a palavra. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Com Cristo na tua vida, com o reino de Cristo, com o reino do Messias na tua vida, o teu coração vai ser esse manancial de águas. O teu coração não vai mais ser seco, porque ele vai estar cheio da palavra de Deus. Lembra que Jesus falou para a mulher de Samaritana? O que foi que ele disse para ela? Mulher, se tu beber desta água, tu não terás sede, né? É isso aqui, ó. Então, esse que bebe da água, esse que guarda a palavra de Deus no seu coração, esse que ouve a palavra de Deus no seu coração, o que acontece? O seu coração se torna um manancial. Passamos por luta? Passamos por dificuldade, por guerras espirituais, passamos para a nossa guerra da carne também. Sabia que a gente guerreia com a nossa carne? Guerreia. Eu guerrei com a minha carne para minha carne não pecar. Eu fiz guerra com a minha carne para quê? Para mim não ficar dormindo. A nossa terra não tem que ser seca. O nosso coração não tem que ser seco, tem que ser esse manancial. Tem que ser, louvado seja Deus, agradecido. Olha aqui, preste atenção. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Está entendendo? Louvado seja Deus. O que a palavra de Deus faz na nossa vida? Ela faz dar fruto, ela faz jorrar água, ela não deixa você ser uma pessoa seca. E quantas pessoas estavam secas, gente? Por quê? Porque não queriam ter vida com Deus. Porque não tem alegria de estar na presença de Deus, não tem alegria de orar, não tem alegria de congregar, não tem alegria de buscar a palavra, não tem alegria dentro da sua casa, não tem alegria com a sua família. Tem pessoas que estão secas, gente, tem pessoas que estão frias.
Tem pessoas, louvado seja Deus, que não estão dando fruto, porque uma terra seca, é difícil dela dar algum plantio, alguma erva, né? Mas tem a flor do deserto, né? Tem a flor do deserto. Por quê? Por que que tem a flor do deserto? Você sabe me dizer por que que tem a flor do deserto? Porque sabe por quê? Porque para Deus não tem deserto que possa impedir o agir dele para você florescer, para que você seja esse manancial no deserto. Nós estamos num mundo que é o deserto. Nós estamos num mundo, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas você está florescendo, você está permanecendo, você está vivendo o reino do Messias, assim na terra como no céu. Porque tem pessoas que querem viver no reino do céu, mas nós temos que viver o reino do céu aqui na terra. Jesus é o reino do céu na nossa vida. A palavra de Deus é o reino do céu aqui na terra. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele diz o que mais? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos continuar. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. Porque Deus é santo, porque Jesus é santo. Entregamos nossa vida para Jesus, então Ele faz tudo isso na nossa vida. Ele nos cura da cegueira, Ele nos cura da surdez, Ele faz a terra seca ser um manancial. E o que Ele faz mais ainda? Ele faz nós sermos um caminho. Que caminho é esse? O caminho da verdade e da vida, porque Jesus é o caminho da verdade e da vida. E Ele diz o quê? E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Que ele pega e fala, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E o imundo não passará por ele. Tá entendendo? Você entrega a tua vida para Jesus, você está com Jesus, você se torna santo, você está andando no caminho santo. E por que que muitas pessoas se afastam do teu caminho? Por que que muitas pessoas se afastam da tua vida? Porque são pessoas que aos olhos do Senhor são imundas. Então o Senhor tira essas pessoas que são imundas de perto de você, porque você está santificando a tua vida, porque você está andando no caminho da verdade e da vida, você está andando no caminho santo. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes você não entende, mas por que essa pessoa saiu de perto de mim? Porque você está santificando a sua vida e aquela pessoa está imunda. Aquela pessoa não quer andar com os santos. Aquela pessoa não quer andar no caminho santo. O mundo não passará por ele, mas será para aqueles acaminhantes até mesmo. Os loucos não errarão. E ali não haverá leão nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Olha que maravilha. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós vamos andar nesse caminho. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós vamos andar no reino do céu. Ele vai e fala assim, então... E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Olha que maravilha, gente. Sobre aqueles que estão em Cristo, sobre aqueles que entregam sua vida para Cristo, há uma alegria. Há uma alegria sobre a nossa vida. Olha, presta bem atenção a essa outra profecia. E os resgatados do Senhor. A Tainã foi resgatada hoje pelo Senhor. Nós somos resgatados pelo Senhor. Nós somos esse resgatado. Uns estão com 1 ano na presença de Deus, com 2, 3. Eu vou fazer 18 anos. 18 anos na presença de Deus. Agora que eu fiquei de maior idade, na presença de Deus eu fiz 18 anos. 18 anos na presença de Deus. Vamos lá. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.
Então a tristeza vai fugir de você. Pessoas que entraram aqui triste, o Senhor está falando contigo, o Senhor está falando comigo. Nós que estamos em Cristo, o reino de Cristo é uma promessa de alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós estamos na presença do Senhor, nós estamos no reino de Deus, nós vivemos o reino de Deus, nós vivemos o reino do Messias, e Ele está dizendo aqui que Ele está trazendo alegria para os tristes, Ele está trazendo o que? Alegria, que o gemido fugirá da tua vida, que esse choro sairá da tua vida. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Tem tempo na nossa vida que você tem que ficar calado, tem tempo na tua vida que tu vai chorar, tem tempo na tua vida que tu vai gemer, mas o Senhor está falando aqui, aqueles que são em Cristo, eles passam por tudo isso, mas eles vivem alegrias, a alegria chega, a salvação chega. Louvado seja Deus. A terra seca, ela se vira um manancial. A tua história muda. A tua história muda, a história da tua família muda. Você tem que entender, quando você entrega a tua vida para Jesus, louvado seja Deus, engrandecido, você vai passar por deserto, por dificuldade, por lutas, mas você terá vitória. Nós teremos vitória. Então eu aprendi uma coisa, gente. Quando eu olho para a luta, eu já vejo a minha vitória. Eu não coloco meus olhos na luta. Desde nova convertida, eu coloquei isso no meu coração. Quando eu vejo a luta, eu olho para a vitória. Eu não fico olhando para a luta. Quando meu neto passou 3 anos e meio, gente, eu era pegada com meu neto. Para onde, porque minha filha trabalhava e eu cuidava dele. Para onde eu ia, ele ia. Para a igreja, se eu ia orar, ele orava comigo. Se eu ia para o culto, ele ia comigo. E se eu ia para algum lugar, ele estava comigo. Meu Deus do céu, era um grude, eu com ele e ele comigo. Quando ele cantava corinho, ele orava junto comigo. Quando ele ficava doente, ele pedia oração. E ele era curado quando eu orava. Quando ele ficou doente, gente, que eu orei por ele, e Jesus não curou. Ah, você não sabe a prova que eu passei. Porque eu via o meu neto pedir, ele dizia, vó, ora em mim. Toda vez que eu orava, ele era curado. Ele era curado, sabe? Mas dessa vez, que era para alcançar a minha filha, eu orei e ele não foi curado. Tá entendendo? Mas era tratamento de Deus na vida da minha filha. Era um tratamento, era uma prova para mim não perder a minha fé. E eu disse, Senhor, eu não vou perder a minha fé. Era uma prova para mim. Mas para minha filha era um tratamento para ela voltar para Jesus. E eu ali orando, consagrando e jejuando e pregando e fazendo a obra e confiando em Deus. Com 3 anos e meio, o Senhor curou ele. O Senhor tirou a traque, ele respirava pela traque. O Senhor tirou a sonda, ele comia pela sonda. O Senhor, sabe Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Pois é, ele estava sequíssimo. Ele só era uma caveira em cima de uma cadeira de roda. E o Senhor foi restaurando a carne dele. Vou dizer uma experiência que eu tive com o Senhor, gente. Eu fazia muito jejum ao Senhor pela cura do meu neto, né? Pela vida da minha filha, pela minha família. Cada vez que o Senhor curava o meu neto de alguma coisa, o Senhor em sonhos me mostrava o demônio caindo por terra. Uma vez eu vi um demônio, gente, que ele era um esqueleto. Ele era pele e osso, esse demônio, muito gigante, no sonho isso, no sonho. E nesse sonho, quando eu vi esse demônio, que ele era um esqueleto muito gigante, só pele e osso, do jeito que meu neto estava, pele e osso naquela cadeira de roda, eu vi aquele gigante caindo por terra. E sabe o que foi que aconteceu? O meu neto começou a comer. O meu neto começou a comer, começou a sair. O Senhor tirou a traque que fazia ele dificultar ele comer. Ele começou a comer, começou a criar carne. Tá entendendo? Começou a criar corpo. O Senhor me lembrou do Vale dos Ossos Secos. Então, gente, as pessoas às vezes acham que tudo é enfermidade, mas por detrás dessa enfermidade tem um demônio, gente. Sabe por que tem? Lembra de Jó? Eu vou te provar na Bíblia.
Vou te provar na Bíblia. Lembra de Jó? O que foi que aconteceu com ele? Satanás foi pedir para o Senhor para tocar em Jó. Jó estava doente ou estava sadio? Jó não estava doente. E o que foi que Satanás fez? Pediu para tocar em Jó. O Senhor disse, toca nele, mas não toca na alma dele. E Jó passou por aquela enfermidade, por quê? Porque o inimigo tocou na carne de Jó, gente. Tem demônio ou não tem nas enfermidades? Tem, gente. Está na Bíblia. Está aqui na Bíblia que o Senhor abre os olhos dos cegos. E todas as vezes, gente, que eu orava, jejuava, vivia na madrugada, orando e jejuando pela cura do meu neto, sabe o que foi que aconteceu? Cada vez que o Senhor curava o meu neto, eu via um demônio caindo por terra. Quando eu fui para o Senhor curar o meu neto, eu sonhei que o meu neto era que nem uma criança, que era uma criancinha bebê, um bebezinho, né? Quando meu neto passou por isso, ele estava com 5 anos de idade. Aí eu tive um sonho, isso quando Deus começou a curar o meu neto. Eu sonhei que o meu neto era uma criança. E quando eu acordei, o Senhor pegou e disse assim: eu vou levantar ele e ele vai ser que nem uma criança. Vai aprender a comer, vai aprender a andar, vai aprender tudo de novo. E assim aconteceu. O meu neto aprendeu a andar, o meu neto aprendeu a comer, o meu neto aprendeu tudo de novo, estando com 5 anos de idade. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Eu estava agora estudando a palavra de Deus antes de começar a live e o Senhor me deu aquela passagem. Eu até pensei que essa seria a pregação. O Senhor me deu aquela passagem quando o Senhor Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com febre. Olha só, Jesus cura a sogra de Pedro que estava com febre. Por quê? Porque onde Jesus chega, a cura, gente. A cura, a libertação. Os demônios caem por terra. Então, louvado seja Deus, é comprovado na Bíblia que Satanás do inferno pediu para tocar em Jó e Jó passou por aquela enfermidade. Por quê? Porque Satanás tocou em Jó. Do mesmo jeito que aqueles demônios estavam aprisionando meu neto na enfermidade. E eu vi esses demônios esse demônio era só um demônio gigante, gente. Era só um demônio gigante que ele era só osso e pele, do jeito que meu neto estava passando, vivendo. E quando eu vi a queda daquele gigante, eu disse para minha filha: o Senhor está curando meu neto, o Senhor está curando o teu filho. E para a glória de Deus, o meu neto está curado, porque eu chamava ele de filho, né? E o meu neto está curado, gente. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Ah, o reino das trevas é vivo. O reino das trevas, gente, presta bem atenção. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quem luta conosco é as trevas. Quem luta conosco, gente, é demônios, é potestade, é principado. Conosco são potestade, né? Principados, ele luta contra as nações. A potestade luta conosco. Os principados já é contra nações, reino contra reino, nação contra nação. Os principados é onde que estão essas guerras, essa guerra espiritual, né? Nação contra nação, país contra país. E a potestade é o que luta contra nós, entendeu? Louvado seja Deus, engrandecido. Mas Deus é maior na nossa vida e luta por nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o nosso Deus é maior. Louvado seja Deus, agradecido. Então hoje o Senhor veio aqui dizer para mim e para você que Ele vai fazer a tua terra florescer. Que hoje Ele tirou a cegueira dos teus olhos. Que hoje Ele tirou a surdez dos teus ouvidos. Que hoje Ele está fazendo a tua terra florescer. Que hoje Ele está fazendo a tua terra ser um manancial. Que hoje Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo você se alegrar, está tirando a tristeza do teu coração, está tirando esse gemido, e você que tem chorado, que tem gemido, o Senhor está aqui entregando essa promessa para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós vivemos a grandeza de Deus. Eu vivi a grandeza de Deus na cura do meu neto e outras curas que eu recebi já na minha vida.
Quantas grandezas de Deus eu já vivi, quantas grandezas de Deus você já viveu. Louvado seja Deus. Nós somos um povo que vivemos a grandeza de Deus. Nós somos um povo que vivemos o reino do Messias. Louvado seja Deus e agradecido. Gente, a palavra, essa foi a palavra maravilhosa que Deus me deu. Essa foi a palavra e eu tomo posse de cada promessa. E eu creio que você tomou posse de cada promessa. Amém? Vamos viver o reino de Deus aqui na terra como no céu. Vamos viver a grandeza, as glórias de Deus aqui na terra como no céu. Porque o Senhor, todos os dias, tem glorificado o nome dEle. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cumpra as promessas dEle na sua vida, na minha vida.